Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 233, Possessos, a Gênese capítulo 15. Então, São Marcos, ele assim descreve: quando ele foi vindo ao lugar onde estavam os outros discípulos, viu em torno destes uma grande multidão de pessoas e muitos escribas, que com eles disputavam. Logo que deu com Jesus, todo o povo se tomou de espanto e temor, e correram todos a saudá-lo. Perguntou ele então: sobre que disputáveis em assembleia? Vocês estão disputando o que aí em assembleia? Um homem do meio do povo, tomando a palavra, disse-lhe: trouxe-te meu filho, que está possesso de um espírito mudo. Isso é muito interessante, viu? Em todo lugar onde dele se apossa, atira-o por terra, e o menino espuma, rilha os dentes e se torna todo seco. Pedi a teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Por que os discípulos não puderam? Você vai ver aqui que Jesus, alguns evangelistas, eles narram que Jesus, neste momento, diz assim: não, os meus discípulos não puderam o expulsar por falta de fé. Outros evangelistas já narram, que Jesus disse que, como está escrito aqui, por falta de prece e pela falta do jejum. Mas vamos dar sequência, porque nós vamos chegar lá. Disse-lhes Jesus: ó, gente incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Ó, Jesus dizendo isso. Trazei-me, o garotinho aqui, vamos dizer assim. Trouxeram-lhe, e ainda não havia ele posto os olhos em Jesus, e o Espírito entrou a agitá-lo violentamente. Ele caiu no chão e se pôs a rolar espumando. Olha que espírito terrível, hein? Jesus perguntou ao pai do menino: desde quando isto lhe sucede? É lógico que Jesus não precisava interrogar o pai, porque Jesus sabia, Jesus, o conhecimento que, vamos usar passado, o conhecimento que ele tinha, ele sabia tudo que acontecia. Mas e para seguir as normas, Jesus interroga. E o pai do menino diz assim: desde pequenino, diz o pai, e o Espírito tem lançado muitas vezes, ora, a água, quer dizer, muitas vezes se afasta dele, ora ao fogo, muitas vezes o ataca, para fazê-lo perecer. Se alguma coisa puderes, tem compaixão de nós e socorre-nos. Respondeu-lhe Jesus: se puderes crer, tudo é possível àquele que crê. Logo exclamou o pai do menino, banhado em lágrimas: Senhor,
creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Olha só para você ver. Ajuda-me na minha incredulidade. Ora, nós precisamos raciocinar a respeito disso. Porque, vejamos, tudo que descreve São Marcos aqui não é novidade nenhuma ao espírita verdadeiramente espírita. Porque aqui, categoricamente, apresenta-se todos os fenômenos naturais conhecidos pelo Espiritismo, codificado por Hippolyte Léon Denisard de Rivail. A influência que os espíritos, tanto os benéficos quanto os maléficos, exercem sobre nós. Então não há milagre nenhum aqui. Não há maravilhoso nem sobrenatural. Não há fenômeno sobrenatural. Isso não é novidade. E nós precisamos entender uma outra coisa aqui. Respondeu-lhe Jesus: se puderes crer, tudo é possível. Aquele que crê. Logo exclamou o pai do menino, banhado em lágrimas: Senhor, creio, ajuda-me na minha incredulidade. Ora, veja bem, eu posso rogar a Deus, eu posso rogar a Jesus por você. É mais ou menos esclarecendo isso aqui. Eu posso rogar a Deus, a Jesus, por você. Rogar. Mas eu não posso carregar a tua cruz, porque eu creio. Mas e se você não crê? O pai, ele acreditava. Mas e se o filho não? Então muitas pessoas dizem assim: eu vou rezar, ou melhor, reza aí por mim. É uma coisa. Reza aí para mim. É outra coisa. Eu posso rezar pela pessoa, mas eu não posso rezar para pessoa. Eu não posso carregar a cruz da pessoa, porque a cruz da pessoa está relacionado a vários fatores. Fatores esses que quase sempre nós desconhecemos. Mérito, fé, conhecimento, resignação, aceitação. Você observa que aqui, Jesus, ele logo mais à frente, ele diz assim: Jesus, vendo que o povo acorria em multidão, falou em tom de ameaça ao espírito impuro, dizendo-lhe: espírito surdo e mudo, sai desse menino e não entre mais nele. Então o espírito, soltando grande grito e agitando o menino em violentas convulsões, saiu, ficando como morto o menino, de sorte que muitos diziam que ele morrera. Mas Jesus, tomando-lhe as mãos e amparando-o, fê-lo voltar-se.
Nós conhecemos milhões de espíritos na erraticidade que no corpo físico foram mudos, cegos, surdos, aleijados, coxos, paralíticos. Por fora, a aparência de uma ovelha, mas que por dentro, revoltados contra a misericórdia divina. E que ao deixar o corpo físico, na erraticidade continuam ainda cegos, mudos, surdos. O espírito. E esses espíritos, dependendo da situação de afinidade, quando eles se aproximam-se de fato de algum encarnado e ali por muito tempo permanecerem, eles podem sim afetar aquele órgão físico da pessoa. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, Maria, capítulo 28, pelos obsidiados, lá no finalzinho. Nós trabalhamos os vídeos anteriores todos em cima dessa matéria. Você viu muito bem o que acontece. Então esses espíritos cego, mudo, surdo e aleijados, eles podem, quando eles se aproximam-se de algum encarnado, eles podem levar aqueles encarnados àquele quadro que eles se encontram na erraticidade. Como já dissemos em outros vídeos, você pode me dizer, mas e a misericórdia divina, onde está que ela não protege esse encarnado? E os benfeitores espirituais, onde eles estão que eles não protegem esses encarnados? Ora, mas eu te pergunto, para acontecer fatos como esses que estamos narrando, a pessoa tem que agir de acordo com as energias desses indivíduos. Porque semelhante atrai semelhante. Orgia, prostituição, drogadiças, fantasias, ilusões. Ele tem que viver para Barrabás aqui na Terra. Então, ainda tem o livre-arbítrio, ainda tem a consciência do espírito, do encarnado. Então é semelhante que atrai semelhante. Os benfeitores nada podem fazer por aquele encarnado. A vontade que os benfeitores têm é de fazer algo pelos encarnados. Mas os encarnados não fazem por merecer. Nesse caso aqui. Quantos milhões de pessoas dizem assim: fulano viveu 20 anos no leito, aleijado, cego, mudo, surdo, e desencarnou ontem. Hora dessa, deve estar nos braços de Maria ou de Jesus ou de Deus. Mal sabem as pessoas que, às vezes, não é generalizando, às vezes aquele espírito nem sabe que deixou o corpo físico. Às vezes ele se encontra ali ainda dentro de casa, no próprio leito, o qual ele viveu durante mais de 20 anos. Porque o que manda é a resignação, é a aceitação interna. Porque por fora, às vezes, você vê ali uma pessoa muito dócil, generosa, gentil. Mas por dentro a pessoa está naquele ódio, aquela amargura, aquele sentimento negativo contra os desígnios de Deus, se esquecendo ela que ela se encontra naquelas condições justamente porque ela que fez por onde de estar naquelas condições, porque não foi Deus quem a colocou naquelas condições.
Foi ela mesma que auto se lesou. Ela que se feriu. Então, olha para você ver como que as coisas são fáceis de ser compreendidas e, ao mesmo tempo, para aquele que não tem conhecimento, já é uma tortura. Então, nem sempre. Eu conheço milhares de espíritos na erraticidade que continuam cego, mudo e surdo e ainda atrofiados. Saíram aqui da Terra e que se encontram na erraticidade nessas condições até hoje. E a família crente de que ele virou um santo, ou ela. Entendeu? Então as coisas não são bem assim conforme as pessoas pensam. Por fora você, como eu já disse, por fora você pode estar vendo uma ovelhinha, mas por dentro a pessoa está com o sentimento como se fosse um lobo. Um lobo guará ainda, né? É um lobo guará. Agora, existe também a cegueira. Existe a surdez. E existe também a mudez. E existe também as atrofias, né? Os atrofiamentos de caráter, de intelecto e de moral. Porque não pense você que existe apenas a cegueira física, a surdez física, porque existe também a cegueira espiritual. Quantos milhões de pessoas o ano todo são chamados por nosso Senhor Jesus Cristo, mas que entra num ouvido e sai num outro. Quantos milhões de vezes nosso Senhor Jesus Cristo se apresentam às pessoas, mas as pessoas tapam o ouvido e fecham os olhos para não ver o Cristo. Luiz, você não tá ficando doido, não? Eu já tomei meu Rivotril hoje, ó. Não tô ficando doido, não. Eu já tomei meu Rivotril. Vó me disse que eu já tomei meu Rivotril. Porque Jesus, um dia, reunido com os apóstolos, ele disse mais ou menos assim: estive nu e não me vestistes. Tive fome e não me destes de comer. Estive doente e não fostes me visitar. Abreviando a história. Os apóstolos disseram: mas mestre, quando foi que te vimos nessas condições e não fizemos nada pelo Senhor? E ele responde mais ou menos assim. Essa passagem é muito longa, por isso que eu estou encurtando ela. Porque eu sei ela, mas ela é muito longa. Mas então Jesus mais ou menos diz assim: toda vez que deixastes de fazer a um dos meus, a mim que estarão deixando de fazer. Então eu te pergunto:
Quantas vezes o Cristo apareceu a você no ano de 2022? E também no ano de 2023? Nenhuma vez, Luiz. Com todo respeito ao termo, porque você é cego. Porque você é surdo. Porque o Cristo nos aparece todos os dias. Tanto na audição quanto na visão. E ele mexe com o nosso coração. Deus tem forma? Tem. Que forma tem Deus? A sua criação. Se você vê um cão, é obra de Deus. Uma criança é obra de Deus. Uma árvore é obra de Deus. Um riacho é obra de Deus. O oxigênio, obra de Deus. Uma comunidade é obra de Deus. Quantos irmãos nestas comunidades? Sabe, isso não é promoção, não. Querendo se promover, não. Sabe que eu fazia antigamente? Hoje eu tenho 54 anos, mas quando eu tinha lá meus 30 anos, sabe o que eu fazia? Eu ia para as periferias bater papo com as pessoas. Você perde de tempo, Luiz. Pois Jesus veio para os enfermos. Jesus não veio para os sãos. Então eu ia para as periferias, conversava com um, conversava com o outro, 2, 3 horas por semana, conversando com as pessoas nas periferias, realizando curativos em um, aferindo a pressão de um outro ali, abraçando uma criança, abraçando um idoso, uma idosa. Toda vez que você abraça uma pessoa dessa, é Jesus quem ali se faz presente, te dando uma oportunidade. Ajude-o na medida do possível. Não se sacrifique também. Faça o que você puder. Então, quando Jesus voltou para casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não pudemos nós expulsar esse demônio? Ele respondeu: os demônios dessa espécie não podem ser expulsos senão pela prece e pelo jejum. Olha só para você ver. Isso significa que a oração é o melhor antídoto contra todo e qualquer malefício. Você não está se sentindo bem? Pega um copo com água. Eleve o teu pensamento a Deus. Rogue a providência divina. Faça uma prece. Tome aquela água. Daí a pouco você vai se sentir melhor. Daí a pouco você se sente melhor. Jejum. Não é o jejum de comida. Arroz, feijão, macarrão, batatinha. Não é esse jejum, não. É o jejum mental. Aqui na Terra eles confundem. Ficam 15, 20 dias sem comer. Né? 40 dias sem cortar cabelo e sem fazer barba. Tudo bem, a gente respeita. Mas é o jejum mental. É o jejum moral. É o jejum de hábito, de comportamento,
de atitude. É o orai, é o vigiai, para que não venhas a cair em novas tentações. Olha só para você ver que interessante. É o orai e o vigiai para que não venhas a cair em novas tentações. Que significa que no nível que nós nos encontramos, você cai hoje numa tentação. Você pode escorregar e cair, mas se levanta. Mas você está sujeito a amanhã novamente escorregar e cair de novo. Reconheça que você caiu de novo. Se levanta. Não sente. Não fique ali clamando e reclamando e se fazendo de vítima. Ai, tô perdida. Ai, tô perdido. Caí de novo na esparrela. Ai, é isso que as trevas querem. Elas querem que você permaneça ali naquele choromelo ali, porque com isso você vai baixando tua imunologia e eles vão infiltrando e eles vão penetrando cada vez mais as toxinas deles no teu eu, te intoxicando cada vez mais. Vamos para a próxima questão no próximo vídeo.